A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, né? Quando nós temos oportunidade de estarmos na igreja, é um privilégio que o Senhor nos concede. Aleluia. É gostoso, não sei, irmãos, é gostoso estar na igreja, porque aqui é um lugar para qual nós nos reunimos para juntos adorar o Senhor. Aleluia. Juntos nos alegrarmos. E também há momentos que, se alguém se entristecer juntos, nós nos entristecemos juntos, né? Passamos todos os momentos. E eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em São Lucas. Vai ser bem rápido também, né, para nós participarmos da ceia do Senhor. São Lucas, no capítulo 13. E no versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Aí responde Jesus: esforce-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra-nos a porta para nós, e ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos, bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afasta-se de mim, vocês todos que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançaram fora. Muitos virão do Oriente ou do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, a última será o primeiro, e primeiro será o último. Amém? Irmãos, nós vimos aqui, agora as irmãs testemunhando, falando sobre o amor de Deus. E realmente o amor de Deus é tremendo. O amor de Deus é maravilhoso, é imensurável. Nós não temos como calcular este amor, que é o amor de Deus. Talvez nós possamos até querer tentar imaginar esse amor, mas é tremendo. Só que quando ele faz algo na nossa vida, que a gente vê que esse amor é maravilhoso de Deus. E por ele nos amar, e por ele me amar você, e por ele amar, esse amor, por esse amor ser tão grande, é que ele deixa para nós algumas palavras na Bíblia para nós. Se eu perguntar para você: Deus é amor? Deus é amor. Deus é amor. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, que o mesmo Deus que é amor, esse Deus também é justiça. E nós temos visto acontecer tantas as coisas, né, no mundo a qual nós estamos vivendo, que esses dias eu até conversava, minha esposa falava, né, sobre um louvor antigo. Alguém que tem mais idade do Evangelho vai lembrar que dizia assim: volta Jesus, volta Jesus, volta
a fé de muitos pode sucumbir. Quem lembra desse louvor? Eu creio que Fábio, Luciana, que alguns mais antigos sabem. E os irmãos conhecem ali. Então parece que hoje, esse dia eu estava pensando, e eu estava ouvindo alguma coisa ali na internet, o homem não, o rapaz está falando, o senhor, ele não é, talvez eu creio que ele não é de igreja, mas ele me parece que é um delegado, alguma coisa assim, não sei, não posso afirmar. Mas ele falando alguma coisa absurda que está acontecendo, ele falou, mas esse mundo está esquisito, tinha que vir uma bomba, explodir tudo, para acabar tudo de uma vez. Mas nós, evangélicos, sabemos que muitas coisas que estão acontecendo é mística que aconteça. E nós, igreja, devemos tomar nossa posição como igreja de Cristo. Por esse amor de Deus que é tão grande, eu creio que todos nós somos amados de Deus. É que o Senhor Jesus deixou essas palavras para nós. Porque esse rapaz falou, eu lembrei, que ele falou que um homem está sendo processado por um outro homem que se identifica como uma mulher. E ele não quis ficar com esse homem porque ele se identifica como mulher. Então, por ele não querer ficar com ele colocou na justiça como não queria aceitar ele como mulher, porque ele se acha que é mulher. Aí ele falou, mas que mundo que nós estamos vivendo? Tinha que ir uma bomba e acabar com tudo, não tem mais jeito. Então, meus irmãos, eu creio que tudo isso, os irmãos já devem saber muita coisa, é o mundo no qual nós estamos vivendo, é um mundo corrompido, é um mundo de pecado, é um mundo que nós não, se você for ver, parece cada vez mais complicado, cada vez mais difícil. A minha esposa contava que a gente conversava, eu acho que é com um casal cubano, né? Hoje era cubano, de Cuba. Eles estavam falando, né, que lá em Cuba está insuportável sobreviver, está difícil lá. E a gente ouve na televisão também que tem país difícil. Aí eu estava lembrando, se num país está assim, né, muitos não conseguem mais viver, imagina quando isso acontecer no mundo, irmãos. Porque queira ou não queira, irmão, no mundo está bom, nós estamos trabalhando, sobrevivendo, mas para o cristão, aquele que teme a Deus, o mundo está insuportável. É tantas coisas que nós não estamos mais, não tem mais o que fazer, é um cerco contra a igreja de Cristo. Eu falava com minha esposa, eu li um pastor falando que aquelas carteirinhas das gestantes, hoje estão tirando o nome mãe, é pessoas que gestam, estão acabando com o nome mãe, famílias estão querendo acabar com a família, é um mundo corrompido quando nós estamos vivendo, irmãos, que não é porque eu estou falando aqui para vocês, não, porque tem momentos que mesmo onde esteja algum momento, alguma palavra que eu ouço, alguma coisa que é aprovada assim no nosso país, eu fico pensando, Senhor, como seria bom se o Senhor voltasse e arrebatasse a igreja? Porque eu não sei, irmão, daqui uns anos, se nós vamos resistir o que está para acontecer. Aí minha esposa falou também que o pastor falava esses dias que nós vamos ficar fazendo coisas que nós nem imaginamos. Tem país que está acontecendo coisas, irmãos, que vocês nem imaginam o que está acontecendo. Para nós está mil maravilha, mas há de coisas. Há de surgir coisas na terra. Eu não sei, eu estava pensando que eu falo, meu Deus, se o Senhor demorar mais 15, 20 anos para não voltar, será que nós vamos resistir? E minhas filhas, como é que ficará? Será que elas vão insistir nos teus caminhos? Se é por Jota, a atualidade vai insistir nos teus caminhos, Senhor? Há tantas coisas. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, aproveite enquanto nós temos culto, tem culto na igreja, venha adorar o Senhor. Haverá dias que nós sentiremos desejo de adorar, e talvez nós não vamos poder entrar dentro de uma igreja para adorar o Senhor.
Tem países aí que já estão assim. Tem países que eu falava, não sei se eu falei aqui, eu falei para alguns, que as igrejas, eu assisti na televisão isso, uma reportagem, não sei se é China, não sei que país é esse, país comunista. Aqui no púlpito, irmão, tem uma câmera, e essa câmera filma toda a igreja, e o culto é interligado lá, não sei se é no governo. Então ele fica administrando o culto que você está falando. Aí de você falar contra o governo, aí de você falar placa na igreja, ela não pode ter placa. E até essas igrejas são liberadas, não é a igrejinha certa, fora. Tem muitas que são assim, vamos dizer, clandestinas, né? Mas essas perseguições são aquelas que são regularizadas. Essas, eles já estão conseguindo proibir tudo. Há um cerco. Então Jesus, quando tem essa palavra, Jesus diz para... Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, são muitos? Ou alguém perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Aí Jesus disse: esforce por entrar pela porta estreita. Porque nós sabemos, irmãos, que o Evangelho, Deus não quer nós engessados, Deus não quer nós presos, Deus não quer nós sem liberdade. Deus nos salvou para termos liberdade. Mas o que Deus não quer é que nós vivemos numa vida de pecado. Porque é muito fácil, irmão, nós pregarmos nesta noite sobre o céu, que Deus vai levar nós para o céu, no arrebatamento nós vamos para o céu. Mas o que nós devemos saber também, irmãos, que há um inferno, que há uma eternidade com Deus, que há uma eternidade sem Deus. O inferno também é real, o diabo também é real. Deus é tremendo, Deus é real, Deus é verdadeiro, mas nós não podemos dizer que o inferno é mentira, é um engano, é só conversa. Não, o inferno existe. Há alguém que pregue, que fala que uma vez salvo, salvo para sempre, mas isso não é verdade. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, pegue cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir a Jesus, nós devemos cada dia pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Cada dia há um desafio, cada dia há uma batalha, cada dia há algo diferente que nos quer nos abater, nos entristecer e nos fazer desanimar nos caminhos do Senhor. E o Senhor nos deixa um alerta, irmãos, para a igreja, porque hoje vocês podem vir em várias igrejas. Não estou falando para nós aqui, mas isso inclui todos. Que hoje é gostoso pregar sobre uma cura. Quem não gosta de pregar? Eu gosto. Quem não gosta de ouvir uma palavra aqui de libertação? Nossa, como é gostoso. Palavra que Jesus vai nos salvar, nos dar vitória, é gostoso demais, irmãos. Mas você sabe que essas palavras não salvam. Muitas dessas palavras não salvam. Se eu pregar para você nessa noite, Jesus vai te curar, essa palavra não te salva. O que te salva é dizer: arrependa do teu pecado. Aleluia. Jesus está prestes a voltar. E também eu pensava ontem, ou hoje, eu não sei, que a morte, irmão, aqui eu não estou falando para pôr medo em ninguém, não. Que nós cristãos não precisamos ter medo. Nós precisamos temer a Deus, obedecer a Deus. Aleluia. Porque a morte está tão perto de nós. Quem ouviu aquela notícia daquela moça, jogaram aquela moça pelo back jump? Como é que é o nome daquela brincadeira lá? É jump, não sei qual é jump lá. Quem ouviu? Todos nós ouvimos. E jogaram aquela moça lá, que vai numa corda, um elástico, ela fica balançando ali, e esqueceram de colocar aquela corda.
Aquela moça, irmão, ela saiu da sua casa para se divertir. Você viu que tipo de morte engraçada? As pessoas esqueceram de colocar a corda. Aconteceu, morreu. Então a morte, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, a morte passou pela casa de todo mundo. No mundo, esse vírus, né, da Covid, passou lá na minha casa. Eu peguei, vai ficar 2 anos que eu tinha. Passou por irmão aqui da igreja, tirou a vida de irmãos aqui da nossa igreja. Talvez passou pela sua casa. A morte passou ali por perto, o Senhor nos livrou. Então, a morte está tão perto de nós que a qualquer momento nós podemos partir. Aquela moça que caiu, esquecida, talvez era uma jovem, mudando 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Provavelmente era uma moça com toda a saúde, todo sonho e vida pela frente. Mas veio algo que interrompeu seus sonhos. Então, cada dia corre o risco, nós corremos esse risco. E vinha algo que interrompeu o nosso sonho. Mas a nossa eternidade não vai com Cristo, nada vai nos interromper. Aleluia. A eternidade, irmão, nada vai interromper. Eu quero ler também aqui, quando você colocar, né, em Lucas 12 e o 4. Está bem? Então, quando Jesus fala o caminho estreito, é aquele caminho agora que deve ter uma obediência ao Senhor. O caminho estreito é aquele que não se conformar, como lá em Romanos está escrito 12, não se conformeis com este mundo. Não se corrompa, não se conforme com esse mundo do jeito que está. Nós devemos respeitar, mas não aceitar. A Bíblia diz assim: digo a vocês, meus amigos, não temam que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer. Eu, porém, vos mostro a quem vocês devem temer. Temo aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem mais, bem mais do que muitos pardais. Essa palavra aqui, Jesus tinha mandado ali os seus discípulos para evangelizar. E no tempo de Jesus tinha pessoas religiosas que contradiziam o que Jesus falava, pregava diferente. Então Jesus estava aqui advertindo os seus discípulos que eles não deviam temer aquilo que iria acontecer com eles. Jesus disse: vocês devem temer. Vocês devem temer. Temer aqui não é ter medo de Deus, não é ter medo, é ter reverência, respeito a Deus, temor a Deus. Vocês devem temer aquele que tem poder. Eu, porém, vos mostro aqui que vocês devem temer. Temo aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Se digo até a esse, vocês devem temer. Vocês devem temer a Deus. Que Deus tem tanto poder para lançar no inferno aqueles que são desobedientes, que não querem nada com Deus, e Deus também pode lançar, levar para o céu aqueles que estão com Ele. O nosso temor não deve ser a Deus. Ele está com o controle de tudo nas mãos. E ele ainda diz: não vende 2 pardais por 2 moedinhas, entendeu? Deus não se esquece de nenhum deles. Pardais aqui, meus irmãos, os irmãos conhecem os passarinhos pardais? Aí eu estava lembrando em casa, quem já viu alguém prender pardaizinho na gaiola e guardar como estimação? Não guarda, né? Não guarda, né? Canarinho, pedacinho, porque eles passam mais caro, pardal anda por aí, a rolê aí, ninguém quer pardal. Lembra que nós fazíamos armadilha, pegava um pardal
pardal soltava, apesar que a passarinho dele. Porque não tem valor, naquela época também não tinha valor. Pardal. Passarinho assim não tem raça. Então Jesus está falando aqui que quem compra ali, quem cinco pardais por 2 moedinhas, que não tem valor. Mas fala, mas se Deus ainda cuida dos pardais que não tem valor, quanto mais Ele cuida de nós, irmãos. E a preocupação dele é até os fios, o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Deus conhece, irmãos, Aleluia. a quantidade de fio de cabelo que cada um de nós tem. Isso ele demonstra preocupação, ele demonstra amor para nós e o cuidado, o zelo que ele tem de nós. Por isso que o Senhor Jesus, quando orou, ele disse: Pai, eu não quero que nenhum desses meus pequeninos se percam. Deus não tem desejo que nenhum de nós se perca. Será triste, irmão, naquele dia. Eu sei que seria bom eu pregar aqui sobre essa dor, sobre o amor de Deus, sobre as maravilhas de Deus, é tão gostoso. Mas, igreja, nós não podemos esquecer, aleluia, que um dia nós teremos que dar conta diante de Deus. Eu não quero saber como está a sua vida, mas agora eu só quero apenas fazer uma pergunta para você meditar. Como está a minha e a tua vida diante de Deus? Responda para você mesmo. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso desejo de estar na presença de Deus? Hoje nós estamos vendo um esfriamento tão grande. O esfriamento está tomando tanto no meio cristão. Se nós formos olhar na internet, há tanta mensagem que confunde a tua cabeça, você não sabe mais nada, você não fica doido. Você sabe disso. É um prego de um jeito, um prega do outro, um prega do outro, um prega do outro, um prega de um jeito, cada um você fica louco, não sabe mais o que crer. Mas a verdade, o Evangelho é só um. O Evangelho da salvação é só uma coisa: é temer a Deus, para que um dia no arrebatamento dele nós iremos morar com Ele. Glória, aleluia. Tudo é passageiro, meus irmãos. Nós devemos lutar para conquistar aquilo que nós queremos. Devemos trabalhar, lutar, conquistar. Você tem que dizer, lute. Mas não esqueça de uma coisa: no arrebatamento tudo ficará aqui para trás. Fica a família. E nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas está aqui em Lucas também, que diz: aquele que quiser vir após mim, se não deixar pai, mãe, irmão, filho, filha, amigos, por amor a mim, não é digno de mim. Jesus não quis dizer para nós abandonar pai, mãe, irmão e assim, não, filhos, não. Jesus aqui quer dizer que o amor a Ele deve ser sobre todas as coisas, irmão. Eu não posso amar minha filha mais do que eu amo a Deus. Minha filha não pode me amar a mim mais do que amar a Deus. Jesus quis dizer que o amor a Ele é sobre todas as coisas. E como que está o meu amor, o teu amor em relação a Deus? Como está o nosso compromisso com Deus? Porque a nossa correria do dia a dia é trabalho, é estudo, é tanta correria, né, que nós corremos aí, e muitas vezes nós não nem paramos para pensar. Eu sei que é corrida, mas como que está o nosso compromisso diante de Deus? E se Jesus voltar? Irmão, nós temos uma alma da conta. Nós um dia teremos que dar conta de tudo que nós fizemos aqui nesse mundo.
Aleluia. Então, igreja, se esforce. As oportunidades que vocês tiverem de buscar Deus. Não vamos perder o nosso tempo de estarmos aqui, mas vamos valorizar cada minuto que o Senhor nos dá de podermos estar na sua casa. Valoriza cada culto. Valoriza cada momento que nós temos aqui na casa de Deus. Valoriza cada oportunidade que Deus dá para você estar na casa de Deus. Porque hoje, meus irmãos, nós deixamos de vir à casa de Deus por qualquer motivo. Se nós vamos num aniversário, nada contra. Mas se nós vamos no aniversário de uma criança durante o dia, lá começa 3 horas, 4 horas, daqui a pouco, eu não fui no culto, eu fui no aniversário de uma criança. Meu Deus, tem direitinho? Lógico que tem, não tem problema. Mas eu digo por mim, fui tantos aniversários de parente, até eles fazem assim, vamos começar mais cedo, que, né, que a Lourdes, os parentes da minha esposa, né, a Lourdes, a Luciana, eles têm que sair mais cedo, tem culto à noite, aí o aniversário deles começa mais cedo, porque eles sabem que nós temos compromisso. Não que nós somos melhor, não quero dizer que nós somos melhor, mas que nós temos que começar a ter compromisso com as coisas de Deus. Porque se nós não temos compromisso com as coisas de Deus, mano, vira conformismo, e depois que nós nos conformamos do jeito que nós estamos, dá um frio, eu não vou para a igreja. Meu Deus, irmão, me dói o dedo do pé, eu não vou para a igreja. Hoje de manhã está doendo minha cabeça, amanhã que passou, eu não vou para a igreja não, porque agora de manhã está doendo a cabeça. Ô irmãos, que tipo de crente hoje está no mundo, meus irmãos? Nós vimos igrejas cheias, várias igrejas cheias. Mas prega uma palavra do céu e do inferno para ver. São poucos irmãos que conseguem aguentar essas palavras. Essa palavra é de confronto. Aleluia. Porque nós estamos muito conformados. Nós estamos muito conformados com esse mundo. Este mundo já está cheirando, como muitos diziam antigamente, e hoje pior, está cheirando a podre nas narinas de Deus. E nós cremos que tudo que está acontecendo, tudo está indicando que está mais perto a volta de Jesus. Aleluia. E Jesus prometeu que um dia viria e arrebataria a sua igreja para estar com ele. Um povo especial, zeloso de boas obras. Como está o zelo das tuas obras? Um povo especial, zeloso de boas obras. Você está sendo zeloso de boas obras? Você está sendo um povo especial? Como que está a nossa vida diante de Deus? Vai ser triste naquele dia, irmão. Quem já ouviu aquele ditado? Todos já ouviram? Nadou e morreu na praia. O camarada nada, vê-se onda, se afoga, levanta, respira, afoga e pula a onda. Aí quando chega na praia, na areia lá, que está em terra, vai e morre. Irmãos, valorize. Será triste o dia que Jesus voltar e nós não sermos arrebatados para a eternidade com Ele. Ficamos tanto tempo na igreja, mas vivemos sem compromisso e brincando com as coisas de Deus. Vivemos uma vida sem compromisso com Deus. Sabe por que Deus está falando esta noite para nós? É porque Ele nos ama. Aleluia. Deus só fala
tem. Assim Deus age com a igreja. Ele nos corrige, Ele nos ama. Yeah. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele tem carinho por nós, igreja. Vamos nos preparar para o arrebatamento da igreja. Está muito perto. E se Ele não voltar, não é para pôr medo em ninguém. Não precisa ter medo. É para nós alertarmos. E se nosso dia for amanhã, o dia da nossa partida, quem garante? Quem pode me garantir aqui que daqui uma hora você vai estar vivo? Quem? Ninguém. Daqui a pouco nós saímos daqui. Você já ouviu aqueles pastores pregando, morrendo no púlpito? Cantores, que já ouviu? Cantores cantando, morreu no púlpito? Não tem lugar. Quem garante a nossa vida? A nossa vida está nas mãos de Deus. A hora que Ele falou assim, ó, basta, já era, irmãos. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz, é só da eternidade para prestar conta. Como eu falei, para morrer, a morte está tão perto, sobre aquela jovem, né? Volta a dizer. Ela nem jamais imaginaria que uma brincadeira que era o fim da vida dela. Essa palavra para nós se conscientizar. Nós vamos sair daqui a pouco, vamos para o nosso lar. Amanhã é dia de trabalho, aí começa a correria, família, trabalho, paga conta, não é assim? É assim. Uma casa, e aí um dia a dia. Mas não se esqueça, não se conforme com esse mundo. Procure aproveitar as oportunidades que Deus te deu. Nós somos trabalhadores na obra do Senhor. É aquilo que o Senhor colocou na minha mão e na tua mão para fazer. Um dia Ele pedirá conta. Você sabe disso que um dia Deus vai pedir conta de tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos e na tua mão para fazer. Eu não vou ler aqui por causa do horário, mas você lembra das parábolas, dos talentos? Todos conhecem a parábola dos talentos? Deus, o Senhor colocou talentos na mão dos seus empregados, deu ali para eles administrarem uma certa quantia. Um deu a mais, outro deu a menos. Talvez para mim, digamos, o meu talento aqui é tocar, vamos dizer, tocar, ajudar aqui, tocar e às vezes trazer uma palavra. Talvez o pastor Pablo uma responsabilidade muito grande, dirigir uma igreja, tentar entender a mente de cada um que está aqui. O pastor Fábio tem que ter a mente, entender a mente de cada um, porque eu não penso igual vocês e vocês não pensam igual eu. Só que o pastor tem que cuidar, tem que entender a mente de todos. Ele tem esse talento, ele tem que desenvolver isso. E Deus colocou na nossa mão, irmão. Não existe alguém entre nós, eu vou falar aqui entre nós aqui, não tem ninguém aqui que Deus não deixou de dar algo para fazer. Todos nós temos algo para fazer. E eu quero deixar claro nesta noite: um dia o Senhor pedirá conta se nós não fazermos. Se nós fizermos igual aquele servo, teve um enterrou, porque ele falou: se o Senhor vir, Ele é terrível, e se eu vou enterrar para quando Ele voltar, eu entregar esse dinheiro, vai que eu pego, vai que alguém roube, né? Mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer que nós conseguimos mais. Amados irmãos, pense bem naquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para fazer. Faça com amor, faça com dedicação. Eu sei que há momentos, nós como ser humano, tem o desânimo. Nós naquele momento eu sei, a nossa vida é assim.
servir a Deus cada vez melhor. Aleluia. Glória! Vamos fazer. Porque o dom da vida é tão gostoso. Você deitar, levantar, poder levantar da cama. E nós não sabemos o dia da manhã. Fica essa palavra para nós. Desperta, ó tu que dormes. Em Apocalipse nos diz ainda que nós, aquele que não é quente, nem frio, mas é morno, vou quitar-te-ei da minha boca. Como está a nossa vida? Está lá, está cá, está lá. Não somos quentes, não somos frios, estamos mortos, estamos tecidos. O que nos cultiva aqui na igreja? Eu venho porque para mostrar para o pastor Fábio que eu estou aqui. Eu venho para mostrar porque eu tenho compromisso de tocar. Eu venho, senão o pastor Fábio vai lá na casa me visitar se eu não vim na culpa. Como que está o nosso compromisso com a obra de Deus? Hoje nós vamos participar da ceia. E o Senhor deixou claro que um dia, irmão, isso aqui é simbólico. Isso aqui é uma simbologia simbólica. É uma ordenança de Jesus. Uma ordenança dele. Mas um dia nós vamos participar, não sei como vai ser, mas deve ser muito lindo, né? Um banquete da ceia com o Senhor. E quem vai servir nós é o próprio Jesus. Imagina o próprio Jesus servindo a Santa Ceia. Vale a pena. Tem um louvor ainda que diz assim: valeu a pena confiar, valeu a pena esperar. Naquele dia você vai dizer: valeu a pena. Se nós tivermos a oportunidade de, quando estivermos sendo levarmos alguma coisa aqui da terra, nós vamos dizer: valeu a pena sofrer, valeu a pena ouvir aquela palavra, valeu a pena tomar uma decisão, valeu a pena ajeitar a vida diante de Deus, valeu a pena ter compromisso com as coisas de Deus, valeu a pena dizer não para as coisas do mundo, valeu a pena. Porque aquilo que está nos esperando, nós não temos nem palavra para dizer. Mas que Deus venha nos guardar, venha nos encorajar. Que Deus venha nos dar força para eu e você tomarmos posição na presença de Deus cada dia mais. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia mais na sua presença. Escolha o caminho apertado, porque esse é o que vai nos levar para a vida eterna. Não se influenciam com as coisas desse mundo. Não se influenciam. Virá coisas piores ainda para a igreja. E se nós se conformarmos, sabe que nós vamos aguentar pelo fim? Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus segure no ar cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Eu quero, se você pudesse colocar em pé, se coloque em pé. Vamos fazer uma oração? Vamos orar nesta noite. Hoje nós vamos participar da ceia. E a Bíblia diz assim, né, que cada um deve olhar para si mesmo e depois participar da Santa Ceia. Eu não vou julgar a tua vida, quem sou eu, mas você medita na tua vida e você não precisa dizer, não, peça perdão a Deus, reconcilia com Deus, é você e Deus, e não deixe de participar da ceia nesta noite. Não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor nesta noite. Converse com Deus nesta noite. Mas eu estou muito fraco, mas mesmo com a fraqueza, fala com Deus. Se você não consegue falar com Deus, pelo menos feche os olhos. Feche os olhos nesta noite. E medita. Como que está a
nossa vida diante de Deus. Se Jesus voltar hoje, um homem diz assim: eu vou juntar riqueza, tesouro e vou guardar, vou viver minha vida sossegado. Aí um dia vem a minha palavra de Deus: louco, se perder a tua alma hoje, para quem será? Se o Senhor perder a minha alma, perder a tua hoje, para quem será? Oh, Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Senhor, é uma palavra que nos traz, a palavra vem nos alertar, Senhor. Senhor, mas a palavra é bíblica, Senhor. Que um dia nós teremos dar conta de Ti. Pai, nós devemos pregar que o Senhor é amor, que o Senhor é salvação, que o Senhor nos dá alegria, nos dá vitória, Senhor. Mas também devemos falar que o Senhor é justiça, um dia será justiça. Desperta a tua igreja, meu Senhor. Desperta a minha vida, me ajuda a ter mais compromisso com a tua obra. Me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor, quando eu estiver fraco, quando eu não tiver desejo de ir na tua casa, quando eu não tiver vontade de tocar, quando eu não tiver vontade de cantar, quando eu não tiver vontade de orar, me ajuda. Pai, ajuda essa irmã, esse irmão, que muitas vezes não tem desejo de vir à tua casa. E muitas vezes quando vem só para cumprir um compromisso de vir. Mas eu te louvo pela vida deles, Senhor, que estão aqui. Se há porventura alguém, Senhor, que entrou nesta noite apenas por um compromisso de vir. Mas eu te louvo por esse vindo, Senhor. Porque eu quero pedir que o Senhor venha renovar. Eu quero pedir um renovo para meus irmãos. Senhor, renova a nossa vida. Renova a nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, nos fortalece. Acrescenta a nossa fé. Onde os teus discípulos pediram para que o Senhor acrescentasse a fé deles. Senhor, nós não somos melhores que eles. E queremos que acrescenta a nossa fé, Senhor. Acrescenta o nosso desejo, Senhor, cada vez mais de fazer a tua obra. Senhor, não nos deixa, Senhor, aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Não nos deixe jogar fora. Não nos deixe ficar parado. Mas nos ajuda, Senhor, a produzir para o Senhor. Fala conosco, nos incomode, Senhor. Nos incomode, Senhor, para fazer a tua obra. Há tantas ilusões, Senhor, há muitas ilusões nesse mundo. Mas a internet está cheia de ilusão. Mas nós queremos, Senhor, um dia que o Senhor voltar, ou nós partimos antes dessa vida, encontrar com o Senhor no céu e morar para contigo para sempre. Ajuda a tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.